Oi, o nosso grupo ele é formado por Maria Eduarda, Brenda e Larissa, e nós vamos falar um pouco sobre a classe dos répteis. Primeiramente, nós vamos abordar o que são os répteis. Os répteis, eles são animais vertebrados, ou seja, eles têm vértebras, isto é, os ossos formam a coluna vertebral. O termo réptil, ele vem do latim reptilis, que significa que se arrasta. Eles pertencem ao reino Animalia, do filo Chordata. O filo Chordata ele compreende indivíduos triblásticos, ou seja, desenvolvem os 3 folhetos embrionários, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. São celomados, ou seja, eles apresentam cavidade revestida completamente pela mesoderme. A mesoderme é um dos folhetos embrionários e eles são deuterostômios, ou seja, eles desenvolvem o ânus primeiro que a boca, e eles pertencem à classe Reptilia. Os répteis abrangem cerca de 7.000 espécies conhecidas. Eles surgiram há cerca de 300 milhões de anos. Provavelmente evoluíram de certos anfíbios. Os répteis também foram os primeiros vertebrados adaptados à vida em lugares secos, embora alguns animais deste grupo, como tartarugas, sejam aquáticos. Alguns exemplos de répteis são tartaruga, jabuti, cágado, cobra, serpente, jacaré, crocodilo, camaleão, iguana e lagarto, e ainda possuem outros. Características gerais dos répteis. Triblásticos, que possuem 3 folhetos, que é no caso ectoderme, endoderme e mesoderme. Também tem os celomados, que são animais que apresentam cavidade revestida completamente pela mesoderme. Tem o Deuterostônios, que desenvolve o ânus primeiro que a boca. A simetria bilateral, que é quando é dividido ao meio e fica com 2 partes semelhantes. E assim como todos os cordados, os répteis eles apresentam notocorda em sua fase embrionária, fazendo que desses indivíduos sejam vertebrados. Características anatômicas. Cabeça formada por pescoço, tronco e cauda. Possuem 2 pares de membros locomotores, cada um com 5 dedos acabados em garras. Pernas reduzidas em alguns lagartos, mas ausente em outras, como as cobras. Podem ser animais rastejantes ou nadadores, como as tartarugas marinhas que possuem patas em forma de remos. A pele é ressecada e resistente, coberta por escamas de origem epidérmica que tornam ela queratinizada, que é uma proteína que possui propriedades particulares como a impermeabilidade à água, alto nível de resistência e elasticidade, um fato característico de uma adaptação em ambientes terrestres. Alguns animais, como as tartarugas e os jabutis, também podem apresentar placas ósseas de origem dérmica. Agora eu vou abordar um pouco sobre a temperatura corporal dos répteis. Os répteis, eles são animais pecilotérmicos. O que significa isso? Significa que a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Assim, eles necessitam do calor do local para a regulação da temperatura corporal. E essa condição deles dependerem da temperatura local limita a localização dos seus habitats aos trópicos e subtrópicos do planeta, onde as temperaturas favorecem o seu metabolismo. Por conta dessa característica, nós não conseguimos encontrar répteis na Antártica, pois necessitam de temperaturas maiores para sobreviver. Reprodução. A maior parte dos répteis são ovíparos, que no caso, como o próprio nome diz, seu desenvolvimento embrionário ele ocorre dentro de um ovo. E apenas algumas cobras e lagartos são ovovíparas, que no caso, seu desenvolvimento embrionário ocorre dentro de ovos que desenvolvem dentro de um corpo materno. Apresentam também fecundação interna, que é onde o macho ele introduz os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. E essa característica ela protege o embrião de dissecação, que é importante para a conquista do ambiente terrestre. O ovo ele apresenta os seguintes anexos embrionários, que no caso é o ânio, que tem o aspecto de uma bolsa, o córeo, que é um anexo embrionário que se localiza na parte mais exterior do embrião, e o saco vitelino, que é onde fica a substância nutritiva para o desenvolvimento do embrião. E também temos o
alantoide, que é uma bolsa que surge do endoderma. E quando os filhotes eles nascem, assemelham-se aos adultos, né? Pois o desenvolvimento é direto. Os ovos dos répteis. A presença de ovos com casca e anexos embrionários trouxeram para os répteis total independência da água no processo de reprodução. A casca dos ovos pode ser firme, como ocorre em crocodilianos e tartarugas, ou flexível, como ocorre na maioria dos esquatamata e tuataras. Os embriões estão envolvidos em 4 membranas extraembrionárias. Alantoide é um saco para armazenamento de certos resíduos metabólicos produzidos pelo embrião. O membrano do alantoide também atua juntamente com o córium, órgão respiratório. Saco vitelínico. O saco vitelínico contém o vitelo, um estoque de nutrientes. E os vasos sanguíneos na membrana do saco vitelínico transportam nutrientes do vitelo para o embrião. Outros nutrientes são armazenados no albúmen. Amnio. O amnio protege o embrião em uma cavidade cheia de líquido que amortece choques mecânicos. Tem também o córium. O córium é a membrana do alantoide que trocam gases entre o embrião e o ar. O oxigênio e o gás carbônico se difundem livremente através da casca. Vamos falar um pouco sobre o sistema digestório e a alimentação dos répteis. O sistema digestório dos répteis ele é completo, ou seja, apresenta entrada e saída para o alimento, que são respectivamente a boca e o ânus. Eles apresentam boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e cloaca, estruturas caracterizadas por uma única abertura onde desemboca o trato gastrointestinal, aparelho genital e urinário, e ainda possuem fígado e pâncreas. A maioria dos répteis são carnívoros, indivíduos que se alimentam predominantemente de carne. Algumas poucas espécies são herbívoros, alimentam-se de plantas, e onívoras, alimentam-se tanto de animais quanto de vegetais. Alguns animais, como o jacaré e o mata-matá, são animais predadores, ou seja, animais que, para se alimentar, destrói completamente outro animal, e eles ocupam o topo da cadeia alimentar. Sistema circulatório e respiratório. Existem 3 tipos de circulação: a fechada, a dupla e a completa. A fechada é em que o sangue flui exclusivamente dentro de vasos. A dupla, o sangue ele passa 2 vezes pelo coração durante um ciclo completo. E a completa é aquela em que o sangue rico em oxigênio ele não se mistura com o sangue rico em gás carbônio. O coração dos répteis não crocodilianos, ele apresenta 2 átrios e apenas um ventrículo, que no caso o sangue venoso rico em CO2 e o sangue arterial rico em O2, eles se misturam no ventrículo único. Nos crocodilianos, o coração ele apresenta 2 átrios e 2 ventrículos, bem separados, que no caso o sangue venoso eles não se misturam. Nos ventrículos ocorre mistura de sangue oxigenado e não oxigenado. E a respiração dos répteis, eles apresentam respiração pulmonar, né? Que os pulmões eles apresentam alvéolos, que no caso são minúsculos sacos aéreos presentes no pulmão. Sistema sensorial. Possuem olfato e audição apurados, embora a visão seja limitada. A visão não é privilegiada, mas os olhos possuem pálpebras e membrana niquititante que auxiliam na produção dessas estruturas. Quando estão em terra, são hidratados por glândulas lacrimais, fundamentais para manter a superfície dos olhos úmida fora da água. As serpentes apresentam a fosseta loreal, um orifício entre os olhos e a narina com a função de termorrecepção, que possibilita que a cobra perceba a presença de outros animais vivos por meio do calor emitido pelo corpo deles. Embora os répteis não tenham orelha externa, alguns deles apresentam um conduto auditivo externo e curo, que fica abaixo de uma dobra da pele.
de cada lado da cabeça. Na extremidade de cada conduto auditivo situa-se o tímpano, que se comunica com a orelha média e a interna. Vários experimentos comprovam que a maioria dos répteis é capaz de ouvir diversos sons. Vamos falar de forma mais simplificada da classe Reptilia e das suas ordens. A classe Reptilia ela é subdividida em 4 ordens. A ordem Crocodilia, que engloba crocodilos e jacarés, a ordem Rhinchocephalia, que envolve tuataras, a ordem Squamata, que dentro dela estão lagartos, anfisbênia e serpentes, e a ordem Testudinata, que engloba tartarugas, cágados e jabutis. Ordem Crocodilia. É uma ordem de vertebrados que surgiu no planeta há aproximadamente 210 milhões de anos. E no caso eles são ectotérmicos, que no caso eles precisam ficar expostos ao sol. A sua respiração é pulmonar e a sua pele ela é espessa, seca e com camadas profundas de epiderme. E em suas 23 espécies conhecidas atualmente, os crocodilianos eles têm como os representantes os crocodilos e os jacarés. E eles são semiaquáticos e possuem ossos fortes e porosos, e a sua musculatura ela é bem desenvolvida, no que ajuda a movimentar a mandíbula, e isso acaba permitindo que uma grande abertura da boca. A sua cauda ela é achatada lateralmente para ter impulsos melhores. E os dentes dos crocodilianos, eles são decodentes, que no caso permite que os dentes sejam mais resistentes à força. Eles têm válvula palatal, que no caso permite a respiração mesmo quando o animal ele possui alimento na boca. E eles são especializados, no caso, assim, mais apto a caçar no ambiente aquático. Eles botam ovos, né? E eles têm a determinação do sexo, né, pela temperatura do ambiente. No caso, em temperaturas altas, eles produzem macho e nas temperaturas baixas, eles produzem fêmea. E eles apresentam 2 átrios e 2 ventrículos. A ordem Rhinchocephalia é o grupo de réptil mais primitivo, por isso as tuataras são os únicos representantes vivos da ordem. Elas são encontradas na Nova Zelândia e podem habitar ambientes frios. São animais carnívoros, os seus dentes estão fundidos ao maxilar. Os indivíduos de tuataras podem chegar até os 100 anos de idade. Os tuataras possuem no alto da cabeça o olho pienal. Os machos são maiores e mais pesados do que as fêmeas. São capazes de realizar a autonomia caudal, que seria soltar a cauda para escapar de predadores. A reprodução desses animais ocorre por justaposição de cloacas. As fêmeas colocam aproximadamente 19 ovos que eclodem de 12 a 15 meses depois, um dos maiores períodos de incubação entre os répteis, dependendo da temperatura. O filhote de tuatara, ao contrário do adulto, tem maior atividade durante o dia, o que pode ser uma estratégia para se livrar dos impactos canibalescos dos adultos. Vamos abordar agora sobre a ordem Squamata. Eles também são conhecidos como escamados, pois possuem o corpo recoberto por escamas. Eles são representados por cobras e lagartos. Os escamados são divididos em lacertílios, que é representado por lagartos, e ofídeos, que são representados por cobras. Os lagartos eles apresentam 4 patas, e as cobras são ápodes, ou seja, não possuem membros. Algumas espécies de serpentes são animais peçonhentos. Eles são encontrados praticamente em todo o planeta, não existindo apenas na Antártida. Eles são ectotérmicos, ou seja, eles necessitam de fontes externas para conseguir manter a sua temperatura. Eles também possuem a respiração pulmonar, que significa que eles respiram através do pulmão. Os escamados possuem uma fecundação interna, ou seja, a fecundação ela ocorre dentro do corpo do animal.
Os machos possuem hemipênis, que é um par de órgãos copulatórios típico dos escamados. Eles possuem a língua bifurcada, em que no início da língua eles possuem um corte. A ordem Squamata também tem o cinetismo craniano, que garante o movimento de algumas partes do crânio deles, e por isso eles são capazes de engolir animais com um diâmetro muitas vezes maior que o seu próprio corpo. Eles totalizam cerca de 7.900 espécies, e esse grupo de répteis costuma ser subdividido em dois grandes grupos, que é o Iguania, que é o grupo das iguanas e camaleões, e o Scleroglossa, que apresenta os demais lagartos, incluindo as anfisbênias e serpentes. Ordem Testuginata. São representadas pelas tartarugas, cágados e jabutis. As tartarugas, elas vivem em ambientes de água doce e salgada. Os cágados são encontrados em água doce e os jabutis, eles são encontrados em terra firme. Eles apresentam um casco que é constituída externamente por uma camada profunda de epiderme, que no caso oferece proteção ao seu corpo contra choques mecânicos e ataques de predadores. Eles não têm dentes, no caso. Eles têm a presença de um bico com lâmina, corneias, que permite a captura de cortar os alimentos. O seu crescimento ele deve-se exclusivamente ao processo de nutrição. E eles são onívoros, que no caso eles se alimentam de fonte vegetal e animal, ou seja, eles têm uma dieta bem variada. Eles são ovíparos e a sua deposição dos ovos ocorre em covas cavadas no solo. O seu ciclo de vida é bastante longo e chega a viver por mais de centenas de anos. E algumas são migratórias e as outras possuem forte identidade com o ambiente onde elas vivem. Algumas curiosidades. Sangue frio. Uma característica típica desses seres vivos é o fato de sua temperatura corporal variar conforme a temperatura do ambiente em que estão. Assim, quando está frio, o corpo apresenta uma temperatura baixa e ao esquentar ele também se aquece. Isso acontece porque eles são seres ectotérmicos que não controlam a própria temperatura. Nem todos os répteis põem ovos com casca. Existem répteis ovíparos que põem ovos e alguns vivíparos que já nascem formados, como algumas serpentes marinhas e jararacas. Muitos répteis rastejam ao andar, mesmo aqueles que possuem 4 patas. Existem aqueles que utilizam toda a musculatura, inclusive a do tórax e do abdômen, para caminhar. Alguns répteis soltam a sua cauda como um instinto de defesa. Iguanas, camaleões possuem 4 patas com unhas além da cauda. Alguns são capazes de soltar um pedaço da cauda quando se sentem ameaçados. Esse fenômeno é chamado de caudectomia, de forma espontânea, a situação que acontece sob estresse ou durante uma contenção.